abuso sexual e pornografia, o lado oculto do jovem. Hoje nós vamos contar algumas histórias de alguns jovens que passaram pelo projeto e vão estar aqui conosco, contando as suas dores, para que isso nos sirva de lição e possa abrir os nossos olhos. Então confira agora as 3 entrevistas com 3 jovens que foram abusados sexualmente. Nós estamos aqui com o primeiro jovem. Na época, você tinha quantos anos? 6. Como é que isso aconteceu? Era muito comum na minha casa ser liberada pornografia por causa da Gatnet, né? Então, quando era madrugada, as crianças saíam para assistir. Só que não são todas as crianças que são crianças, né? Então, que eram mais velhos, induziam os mais novos a fazer o que eles quisessem. Os mais velhos incitavam os mais novos a realizar aquilo que estava sendo julgado na tela? É isso? Exatamente. Lembra quantas crianças estavam envolvidas nessa situação, além de você? 5. E onde é que estavam os familiares? Dormindo. Ligavam a televisão porque não tinha senha, pelo que eu percebo. Não. É outra coisa que as famílias falham muito, mas não tinham medo de serem pegos, de repente alguém sair. Como é que era essa situação? Tinha um botão de voltar pro último canal que você acessou. O canal anterior sempre botava um de desenho. Se alguém ouvisse algum barulho, a gente rapidamente apertava e aí parecia que a gente estava acordado assistindo o desenho. Pergunta é, e nenhum adulto nunca pegou isso? Nunca. O que acontecia nesse encontro entre os adolescentes? De início a gente só assistia, daqui a pouco as crianças estavam se expondo, os adolescentes também se expunham, depois foi aquele do bota a mão, e aí de fato os atos foram acontecendo, que isso foi uma crescente, né? Começou quando a gente era pequenininho, mas essa prática permaneceu na minha vida mais ou menos até os meus 17 anos. Eu acredito que devia ser a casa de alguém muito querido da família, onde toda a família vai pra lá. Isso. Então começou com a brincadeirinha, né? Que eu falo, né? Da curiosidade, né? Depois um tocando no outro e por fim então começaram as relações sexuais. Dos 14 em diante, sim. O que era aquilo pra você ali? Quando eu era criança era tudo uma grande brincadeira, eu lembro que a gente fazia isso rindo, era algo muito engraçado, a gente não tinha a consciência, até porque na minha família tinha a prática do se andar nu, então os adultos andavam nu, né? A gente não tinha a malícia com a nudez. Outra coisa que eu queria muito falar é que as famílias têm um costume muito de andar nus, em vez de se trocarem no quarto, trocar no banheiro, não. Até mesmo quando a criança já não é mais criança, é um adolescente, já é um jovem. Ele tá vendo ali um corpo formado, às vezes o pai... Vemos e convenhamos, gente. Pensa numa menina de 16 anos, vendo o pai completamente nu, exposto, passando pra lá e pra cá, de repente saindo do banheiro, pegando a toalha. É constrangedor, gente. Mulheres tinham mais esse costume, os homens não tanto, né? Mas as mulheres já eram expostas, então a gente achava engraçado. Então quando a gente começou a assistir pornografia, era pra rir. A questão de se expor, do toque, era muito na piada, era muito na brincadeira. Conforme a idade foi avançando, tomando consciência de certo, de errado, e eu lembro de ter investido de tentar parar, mas aí eu já não podia. Porque aí já tinha a ameaça de contar pros meus pais. Eu já tinha uma ideia que os meus pais não iam acreditar em mim se eu contasse a verdade. Acreditariam mais na verdade da outra pessoa. Essa outra pessoa sabia disso, né? Que se eu contasse, ele ia desfazer a minha versão e eu sair com a culpa. Compreendi. Agora você me contou que, infelizmente, você acabou desenvolvendo o vício da pornografia, né? Da prostituição, inclusive. De uma coisa curiosa, passou a ser uma coisa dependente. Eu não conseguia parar, eu ficava no looping. Às vezes eu podia nem estar assistindo, mas o meu cérebro já trabalhava gerando essas imagens na minha cabeça. O que você acha que a pornografia de bem, de bom, né, naquela época causava pra você, né? Pra você continuar naquela prática viciante? Eu me lembro de ter sensação de prazer e de alívio no estresse. Eu era uma criança muito estressada. E quando é que isso começou a ser realmente uma pedra de tropeço pra você? Quando é que você percebeu que a pornografia estava literalmente te consumindo? Quando eu percebi que eu não conseguia parar. Primeiro eu achava que eu podia, mas não queria. Ou seja, você não tinha mais domínio do próprio corpo. Assim, eu já tava no estágio, eu tinha ganhado um celular e aí meu celular eu podia estar num almoço de família. Às vezes a família almoçando e ninguém ia ver minha tela, né? Todo mundo ali prestando atenção e eu tava assistindo. Então eu vi que eu não conseguia parar e que eu já tava ficando num estágio muito nocivo. Eu só não fazia quando eu tava na escola porque eu não tinha acesso à internet. Eu tinha por onde pegar, mas de resto, se eu tivesse acesso à internet, o telefone tivesse na mão, eu ia estar assistindo. Você recebeu um apoio, né? Recebeu um suporte para sair disso. Isso. Quando você se viu completamente livre da pornografia, né? Como é que você se sentiu? Assim, pela primeira vez a minha mente não estava trabalhando acelerada, eu não estava tendo dificuldade para dormir,
dificuldade de concentração. E o que eu mais tive foi paz, assim, né, de me sentir uma pessoa normal de novo, de me sentir uma pessoa limpa. Eu tinha isso, né, de me sentir suja quando eu fazia. Não conseguia parar, mas eu sentia que estava errado, entendeu? Só não tinha força para sair. Ok. Esse é o primeiro relato, né? A primeira história verídica. Posso te dar um abraço? Você pode contar pra gente quantos anos você tinha? Como é que foi que isso começou? Uns 3, 4, 5 anos, por aí. Tá, você era uma criança, ok. Filho de um parente meu, acho que ele é 3 anos mais velho que eu. Tá, uns 3 anos mais velho que você. Então, se você tinha 3, ele tinha 6. Se você tinha 5, ele tinha 8. Mais ou menos isso. Uma cena específica que me marcou foi um dia que eu estava tomando banho de piscina, se não me engano, era um churrasco. E os familiares todos desceram, só ficou eu e ele. Ah, então o que me dá a entender que é tipo um terraço. Sim. Uhum. Teve uma hora que ele chamou pra ir pra uma tenda, tipo uma barraquinha que eu tinha, que era de um brinquedo. Uhum. Aí vocês foram pra lá. Sim. Ok. Eu entrei e aí ele pediu pra sentar no colo dele. Foi quando ele abaixou as calças e tentou ter alguma coisa comigo. Ok, tentou manter uma relação. Ele conseguiu? Em parte, sim. Um dos familiares conseguiu, entrou na hora, foi subir pra ver a gente, entrou na hora. O familiar chegou e pegou aquela cena. Sim. E o que foi feito? Só houve uma conversa e depois daquilo não mudou nada. Ou seja, a família tem muito um tabu ainda em repreender seriamente e severamente esse tipo de comportamento, principalmente partindo dos homens, porque na maioria das vezes o abuso vem do menino para a menina. Ou seja, né, o menino molestou, o menino atuou de forma errada, a família percebeu e não houve uma repreensão mais profunda disso. Não houve uma vigilância maior sobre isso, tanto que os abusos continuaram. E aí, qual foi a segunda tentativa, né? Qual foi o segundo abuso que ocorreu? E eu lembro que eu e ele dormíamos no mesmo quarto. Ele vinha passar dias na sua casa, por ser da família, seus pais iam dormir num quarto e vocês dormiam no outro. Sim. E eu lembro de uma noite específica que eu estava no meu quarto e dormia no colchão no chão. E eu dormia na minha cama. Sim. E aí eu lembro que quando eu estava dormindo, eu durmo de barriga para baixo, eu acordei com ele como se fosse encostando no meu corpo. Entendi, ele se roçando em você. Sim. Aí teve uma hora que ele subiu em cima de mim e abaixou as minhas calças e botou alguma coisa comigo. Tentou novamente o ato sexual. Sim. Só que na hora eu acordei, eu tava percebendo a malícia ali. Eu já tinha percebido a malícia. E eu me mexi, como se eu tivesse, tipo assim, estivesse acordando. Como ele viu que eu tava meio que acordando, ele foi se deitar e dormir. Entendi. Você nunca tentou falar diretamente com ele pra parar com isso? Não. Não? Não teve essa coragem? Não teve essa ousadia? Não. Você tava gostando disso? Não, eu ficava sem jeito, ficava sem jeito de falar. Desculpa, por que eu tô falando isso? Porque a maioria das vezes dizem que tá gostando, né? Por que você não fez nada? Por que você não falou nada? Por que você não gritou? E vocês não têm noção de quão constrangedor é isso. Do quão traumático é esse tipo de contato sexual do nada, entendeu? De uma forma assim totalmente inusitada. E as pessoas ainda querem que a pessoa reaja, que a pessoa fale, que a pessoa... São crianças, a gente tá falando de crianças, de adolescentes. Pois não. Como é que você acha que esse abuso acabou fazendo o link para pornografia? Se eu não me engano, na hora eu fiquei assim, curiosidade do que estava acontecendo. O que era aquilo, né? O que você estava tentando fazer e você foi pesquisar, foi isso? Sim, na época o YouTube tinha esse tipo de coisa e eu via desenhos que tinham conotação sexual. E depois que eu via desenhos de pessoas tendo relação. Para desenhos como que realistas de pessoas tendo relação. Sim. Uhum. Mais tarde eu fui afundando na pornografia. E qual era a frequência de consumo desse material? Tinha vezes que eram todos os dias. Às vezes familiares estavam em casa e eu não tinha como fazer, não ia ficar sem jeito de ir no banheiro. E aí eu fazia ali mesmo. Quais eram as problemáticas que isso acabaram trazendo para você? Muitas, porque quando vinha à vontade, eu não tinha pra onde correr. Era ali mesmo e problema se alguém desconfiar. E aí você também recebeu apoio para sair dessa situação? Como é que você se sente hoje livre disso? Eu sinto uma paz absurda, porque eu não sou mais escravo disso.
você hoje tem domínio da sua vida. Não, eu tenho domínio. Muito obrigada, viu? Seu abuso foi algo assim profundo porque veio de alguém que deveria te proteger, né? A gente às vezes tem como super-herói, né? Que é o nosso pai. Você pode me contar um pouquinho, então, como é que foi que isso aconteceu? Eu lembro que eu tinha 5 anos. E quando ele ia me dar banho, ele passava a mão no corpo e quando eu ia dormir também, dizia que era carinho, dizia que me amava. Então eu não sabia que era errado. Então, é lógico, né? A figura do pai, como é que envolve a criança? A sua mãe trabalhava, é isso? Sim, ela trabalhava o dia todo e me deixava nos cuidados dele. Isso perdurou por quantos anos? Sim, ele pedia pra mim não contar nada, porque senão eu ia ficar muito triste. Então eu não contava, mas isso durou até a minha adolescência. Após esse primeiro passo do abuso, ele chegou a ter alguma relação com você durante a sua adolescência? Sim. Aí alguém descobriu e me levou para assistente social. Ok, quando as pessoas responsáveis, o órgão responsável, vai até a sua casa e conversa com a sua mãe, o que foi que ela disse? Por ela ter uma dependência emocional e também financeiramente, ela não acreditou na minha palavra, ela se recusava a acreditar que aquilo era real. Ou seja, então ela disse para a assistente social que era uma invenção sua, que você que estava vendo coisa e inventando coisa. Sim. Porque na verdade, muitas mulheres acabam se tornando dependentes emocionais do seu parceiro, além também da dependência financeira, e por conta disso os filhos acabam sofrendo, né? Porque a mãe não tem coragem de confrontar o parceiro. E então, ficou por isso mesmo. Ficou. Ninguém conseguia resolver essa situação. Seu pai, pelo menos, se intimidou com essa questão? Ele se afastou um pouco. Porque provavelmente também a sua mãe deve ter conversado com ele depois, mesmo ela não dando crédito pro que você dizia pra assistente social, mas eu acredito que de repente entre eles deve ter ocorrido uma conversa, não? Sim, tinha muitas brigas. Você chegou a ter contato com pornografia, algum conteúdo, alguma coisa assim? Sim, eu comecei pela SMR e comecei a ter a curiosidade Que é CMR? da simulação, só que em áudio. Ah, simulação da pornografia somente em áudio. Eu não conhecia isso. Os bastidores estão ali assim, ó. E depois eu comecei a assistir desenhos japoneses, o famoso hentai. E depois eu fui pra ver como era humanos mesmo. Começou primeiro com áudios, foi pra pornografia japonesa hentai, e depois então partiu pro orgânico, né, real em si, com pessoas. Você lembra quantas pessoas em média você chegou a ter relação por conta da pornografia? Não. Muitas? Então, você só tem 18 anos e já passou por tudo isso e já teve tantos relacionamentos. Realmente é complicado. Agora que você tá recebendo suporte, como é que você se sente? Eu me sentia culpada e suja. Você se sentia culpada e suja quando tinha acesso ao material. Sim. Mas é interessante que o jovem, ele sabe que tá errado. Tanto ele sabe que tá errado que ele se sente sujo, ele se sente culpado. Porque se não fosse assim, não tá nem aí. Ia ver abertamente. Quem é que liga a televisão na pornografia com o pai e a mãe em casa? Quem é que pega o telefone e fica vendo pornografia dentro do ônibus? Ninguém. Então você vê que realmente é uma coisa ruim. Tendo suporte, eu tô conseguindo sair. Ainda tem uma certa dificuldade, tem uma certa resistência, porque não é tão simples, né? Porque envolve muito o corpo, né? Tenho que evitar muitas situações para poder sair disso de uma vez. É igual a droga, né, pessoal? Cientistas estudam e dizem que literalmente a pornografia é tão viciante quanto a cocaína. É algo que a pessoa quer mais por causa daquele prazer, né? A dopamina, mais aquele alívio, aquela sensação de prazer, de satisfação. É literalmente viciante, né? E ver que não é tão fácil de sair, não é tão simples de sair. Mas é possível. Muito obrigada, viu? Te dá um abraço, tá? Eu poderia colocar aqui centenas de jovens e as histórias seriam todas parecidas. A maioria das vezes o abuso sempre inicia com alguém muito próximo. E uma coisa encaixada na outra. Começa no abuso, desperta a curiosidade, vai procurar entender melhor o que é, encontra-se a pornografia e aí rala abaixo. Mas a Tati Mídia está aqui para te ajudar nessa situação. Esse vídeo ele vem para curar, ele vem para trazer consolo, para iluminar o seu coração e mostrar para você que sim, é possível vencer isso. Se você não começar a lutar para vencer isso agora, você pode ter certeza que daqui para frente vai ser só ladeira abaixo. É isso, nós encerramos esse episódio com essas histórias tristes e profundas, mas tão necessárias.
serem colocadas aqui para despertar você, papai e mamãe. Cuidado maior com as suas crianças, com os seus adolescentes.